e muitos anos aí para a cidade de Londrina. A gente conversa agora com a repórter Amanda Menezes. Amanda Menezes, que tem informações de um evento importante que acontece aqui na cidade de Curitiba, um evento promovido pela Gazeta do Povo em parceria com o governo do estado. Conta mais pra gente, Amanda. Robertson, é um evento para discutir sobre a educação na rede pública do Paraná, os desafios, mas principalmente a inovação na rede pública. É o Summit Paraná que Educa, organizado pela Gazeta do Povo, com a participação de especialistas de educação e também do governo do estado. Foram 2 painéis de discussão nesse evento que acabou de terminar. O primeiro falou sobre a rede pública, o desempenho do Paraná, os índices, e o segundo sobre a área de tecnologia. Vamos ver o que disseram as autoridades sobre o ensino público no nosso estado. É um evento importantíssimo para que a gente possa trocar experiência, né? Ouvir também outros especialistas do Paraná e também do Brasil que participam desse evento e consolidar também o trabalho que está sendo feito aqui no estado. Se traz uma discussão com especialistas em educação, terceiro setor, todo mundo sentado aqui junto com o setor público para discutir educação, os desafios da educação, que sempre é posto, mas são grandes possibilidades de encontrar alternativa para melhorar a qualidade da educação do Paraná e do Brasil. É um trabalho sempre importante, a sociedade precisa estar ao par, saber do que nós estamos fazendo, do trabalho dos nossos profissionais da educação, dos resultados que nós temos, né? A diretora de jornais do Grupo Paranaense de Comunicação, Ana Amélia Flizola, falou sobre a importância de um evento como esse, que a educação não é um problema, não é uma questão somente da sala de aula, mas sim uma questão, uma situação que deve ser debatida na sociedade como um todo. Vamos ver. Educação não é só a escola, educação é muito mais do que isso, é um projeto a longo prazo, é um projeto de transformar cidadãos em pessoas capazes de tomar decisões sábias, realistas, com um olhar completo e até a capacidade de enxergar o que é certo, o que é errado nesse mundo tão complexo que estamos vivendo hoje. Educação é um dos pilares da RPC, uma bandeira que sempre vamos defender. Todo o grupo da RPC, o grupo GRPcom, sempre em defesa da nossa educação. A gente volta a conversar com o Murilo Souza, que está na cidade de União da Vitória e tem informações sobre o rio que começa a subir, já não tanto quanto se esperava aí no dia de ontem, né, Murilo? É isso, Robertson. A gente está agora em outro ponto aqui na ponte de acesso à BR-476 e a gente tem uma dimensão aqui da passagem do Rio Iguaçu por União da Vitória. Neste momento, a leitura do nível do rio é de 4,96 metros. Na última hora, o rio subiu 1,5 centímetros. Ele diminuiu a velocidade que vinha até ontem à noite, que era entre 3 e 2 centímetros por hora. Isso fez com que a Defesa Civil também diminuísse a projeção da máxima que o rio deve atingir até na sexta-feira, que era de 5,70 metros, hoje diminuiu para 5,35 metros, ainda abaixo do nível de alerta, que é 5,40, quando as primeiras casas aqui no bairro Cidade Jardim, no bairro Rio da Areia, acabam sendo alagadas. De qualquer forma, né, segue em alerta. Até o momento, então, nenhum morador precisou ser retirado, mas a Defesa Civil tem essas ruas que são as primeiras que são alagadas, já mapeadas, já conversou com os moradores para que, caso seja necessário, para que eles sejam levados aí para casa de parentes ou, eventualmente, até para um abrigo. Como eu falei antes, né, o sol estava querendo aparecer, mas você vê que agora o tempo está mais encoberto, até veio um pouco de garoa, e aí a gente fica de olho também aí no tempo e nesse comportamento do Rio Iguaçu, que também ainda deve receber nas próximas horas a água das chuvas aí de Curitiba. Robertson. Obrigado, Murilo. Outra cidade com uma atenção enorme, a cidade de Porto Amazonas. Quem está lá é a repórter Alessandra Amaral. Como que está a situação por aí, Alessandra?
Oi, Robertson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por aqui são 40 pessoas que já foram retiradas de áreas de risco aqui em Porto Amazonas, sendo 20 pessoas desabrigadas, essas que já foram atendidas pela Defesa Civil e estão no abrigo que foi montado em um clube da cidade, e 20 pessoas desalojadas que já foram para a casa de parentes. Ontem à tarde, as equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se reuniram para a retirada dessas famílias e hoje pela manhã ainda com ações para essa remoção das famílias. Portanto, aqui na cidade, o Rio Iguaçu subiu bastante de ontem para hoje. Tem uma tela que aparece aí para você mostrando um balanço de sexta-feira ao meio-dia. O nível do rio estava em 1,18 m. Lembrando que o nível normal do Rio Iguaçu aqui em Porto Amazonas é de 1 metro. Hoje, ao meio-dia, de acordo com a última atualização, o rio estava em 4,84 m. Baixou um pouco da manhã de hoje até agora, aproximadamente 10 centímetros, mas está bem acima do nível normal e também do nível de alerta. O nível de alerta aqui em Porto Amazonas é de 3,5 metros. O que traz esse alerta sim para as autoridades, porque de acordo com as equipes, a chuva de Curitiba leva 36 horas para chegar até aqui. Hoje pela manhã nós acompanhamos a retirada desses moradores dessas áreas de risco aqui em Porto Amazonas. Vamos assistir a reportagem. A Graziele decidiu ir para o abrigo da Defesa Civil hoje pela manhã. Ela e os filhos passaram a noite na casa da mãe porque ontem à tarde a água chegou até a porta da casa dela. E nós achamos que ia diminuir a situação, né? Mas bem no fim se agravou mais. Então hoje eles vão fazer a remoção das coisas dentro de casa daí. Então é melhor sair agora antes que suba mais. Sair agora antes que suba mais, né? Tem uma criança pequena, né? Tem uma criança de colo, tem um nenenzinho. Ela veio de Joinville e mora nesta casa em Porto Amazonas há pouco mais de 2 meses. Lá em Santa Catarina já tinha perdido tudo numa enchente. Tem que largar as coisas, né? De novo. Não é fácil. O neném de colo, isso não é fácil. Mas perto do Natal ainda, né? Tem um belo presente de Natal. Mas fazer o que, né? A vida que segue. Enquanto Deus dessa hoje, a gente segue em frente. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários estão desde ontem fazendo a retirada das famílias que estão em área de risco. Os móveis estão sendo levados para a Sociedade Recreativa União Porto Amazonense, onde as pessoas atingidas estão dormindo. Esse nível de água ele tende a subir um pouco mais em virtude das águas que vêm de Curitiba, que é em torno de 36 horas para que essas águas cheguem aqui. Então é esperado, né, um volume maior de água, dependendo das chuvas lá na capital, porém o alerta tem que continuar. Então a chuva de ontem, fazendo a contagem de horas, ainda não chegou aqui. Ainda não chegou. Vamos monitorar nas próximas horas e durante a manhã, né, e sexta-feira. A Leonilda, que passou a noite no abrigo, saiu hoje cedo para ver o nível do Rio Iguaçu, que já chegou no quintal da casa dela. Isso aqui é só água que veio do rio, né? O rio dá uns 300 metros mais ou menos daqui. Graças a Deus, os meus vizinhos são gente boa, a saúde também teve aqui, né, para ajudar, o corpo de bombeiro, tudo. Segundo a Defesa Civil, ainda não há previsão de quando as famílias podem voltar para casa. A gente trabalha por precaução, né? Então não adianta você trazer novamente os moradores, né, sendo incerto, né? Então vamos aguardar até sexta-feira para ver o que sucede. Fui surpreendido, tive que sair às pressas e tirar as coisas, né, e levar no alojamento. Hoje eu dormi no alojamento. E voltar não vai poder mesmo, vai ter que esperar. Em Ipiranga, na região dos Campos Gerais, a cheia do rio Ibitumirim já está obrigando os moradores a saírem de suas casas. Seu Altevir mora no interior de Ipiranga. Ele teve uma crise renal no início da manhã. Com dores, Altevir teve que esperar o trator para conseguir chegar no centro. Um sobrinho aguardava para levá-lo ao hospital. É difícil, né? Eu fiquei acho que uma meia hora parado ali para trás esperando o trator chegar, mas a gente não tem outra maneira, né? E não tem outro atendimento para lá do rio daí, né? Tem que esperar o trator. Tem que esperar, ou bote. Ipiranga tem pouco mais de 14 mil moradores. 9 mil vivem na zona rural. Uma região está isolada, 2.000 pessoas não têm como chegar ao centro da cidade. Todas as estradas que dão acesso às comunidades rurais já estão com pontos de alagamento. Uma reunião hoje de manhã definiu estratégias para ajudar esses moradores. 2 botes e 4 tratores vão fazer a travessia dos moradores em 4 pontos da cidade. Essas equipes já estão trabalhando. Enquanto a água não baixar, esse serviço vai funcionar das 6h30 da manhã até às 6h30 da tarde.
Fora desse horário, um plantão vai ser montado para atender emergências. O rio Bitumirim está em aproximadamente 7 metros de acordo com a Defesa Civil. 5 a mais que o nível normal, que é de 2 metros. A Secretaria de Educação suspendeu as aulas presenciais em 3 escolas. Cerca de 600 alunos farão atividades remotas. Os locais que estão com as vias de acesso comprometidas, para que eles fiquem em segurança em casa, eles vão estar recebendo essas atividades lá. Então, por medida de segurança, a gente optou por manter assim. A maior preocupação na região central é no bairro Mutirão, onde vivem 60 famílias. Essa área é a mais próxima do rio e a que alaga mais rápido. 7 famílias foram retiradas de casa. 2 foram para parentes. As outras 5 estão no ginásio de esportes do município. A dona Idazilda decidiu tirar a família de casa antes que a água invadisse a residência. Saí da minha casa por causa das águas que já estava chegando, que da outra vez eu perdi tudo, dessa vez o restinho que eu consegui. Tentei salvar desde ontem cedo, eu estava arrumando dinheiro, roupa, os cobertos, os lençol, as toalhas de banho para não perder o restinho que eu tenho, né? A senhora saiu com tudo que dava? Saí com tudo que dava. Eu falo ao vivo agora aqui de Ipiranga. A gente está na região do Mutirão. Mais uma família teve que sair ao longo da manhã de sua residência para poder se abrigar no ginásio municipal aqui da cidade. Segundo o Climatempo, a média meteorológica de chuva para dezembro é de 167 milímetros. Não tem estação oficial aqui na cidade mais próxima. Choveu oficialmente 120 milímetros. A Defesa Civil diz que pluviômetros, que são medidores informais de chuva de moradores aqui de Ipiranga, registraram 300 milímetros desde sexta-feira. Todo esse trecho que eu percorri aqui ao longo da minha participação encheu em 2 horas. Robertson, a gente vai continuar acompanhando a situação aqui em Ipiranga. Obrigado, Rafael. De Ipiranga, onde a situação é bem crítica, a gente vai para Maringá conversar com a Mariana Luturco. Por lá, uma balsa bateu na estrutura de uma ponte, ela está interditada. Conta pra gente, Mariana. Oi, Robertson, boa tarde. Então, do outro lado é floresta e aqui é a cidade de Engenheiro Beltrão. E essa ponte que une essas 2 cidades teve no final dessa manhã uma balsa, bateu contra essa ponte. E isso fez com que o DR interditasse essa ponte. Isso por conta da força da correnteza que fez com que essa balsa se soltasse em uma usina de cana numa cidade próxima e fez com que essa balsa batesse na estrutura. Não há informações de feridos, mas a ponte vai ficar interditada para que os engenheiros do DR verifiquem quais foram os tamanhos dos danos aqui nessa ponte. E a gente segue acompanhando porque também tem outra ponte interditada na PR-554 em cima do rio Andirá. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana, pelas informações. Não tem como terminar o Meio-Dia Paraná de hoje sem prestar uma homenagem a Dalton Trevisan. Ele fugia dos holofotes, não dava entrevistas, mas falava muito através de seus livros. O vampiro de Curitiba sempre foi conhecido justamente por ser um ilustre desconhecido. A ver suas entrevistas, ele costumava dizer que as respostas às perguntas que faziam a ele estavam todas em seus livros. E sobre essa mania de não aparecer, ele disse: negar o retrato é uma secreta forma de vaidade. Mas quem pensa que Dalton Trevisan era recluso completo está enganado. O escritor era conhecido por andar por Curitiba, em busca das vidas que retratava em seus contos. Toda a infelicidade do homem vem de não saber deixar o carro na garagem. Dalton se tornou um personagem de Curitiba. Das sombras, como o vampiro de seu conto mais famoso, ele observava as vidas dos curitibanos para retratá-las. O que não me contam, eu escuto atrás das portas. Dalton Trevisan tinha um objetivo quando escrevia: encurtar. Seus textos tinham quase sempre poucas linhas e em um deles, Dalton falou sobre essa obsessão. Para escrever o menor dos contos, a vida inteira é curta. A vida de Dalton Trevisan foi longa, 99 anos. E se ele a achou curta para atingir a sua obsessão por encurtar, ele também deixou uma lição. Todo vampiro é, por definição, um ser imortal. Uma história nunca termina. A cada leitura, ela se reescreve.
Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi. Faz muito mais por você. Eletrotrafo, materiais elétricos e energia solar. E Unimed. Parabéns, Londrina. O plano que une Pé Vermelho e Coração Verde. Em Cabocla, a disputa pelas terras da cidade estão acirradas. Se quiser uma prova, é só se candidatar. Mas será que esse romance pode mudar tudo? Você descobre de segunda a sábado na RPC.